Então, estamos falando desse tema, né? Começando hoje, aprenda a enxergar a verdade e a ser liberto dos fatos. Então, tem um título longo, mas no fundo, se a gente for sintetizar, eu queria dizer o seguinte, que quando você crê corretamente, você vive corretamente. A preocupação de viver corretamente para você crer corretamente não é a lógica, mas quando você crê corretamente, você passa a viver corretamente. Não precisa existir um policiamento de como você vai viver se você crê corretamente. Mas eu queria começar hoje com uma reflexão aqui. Agradar a Deus. Então vocês vão começar hoje falando. Como que a gente agrada a Deus? Como é que a gente faz Deus ficar feliz? O que agrada a Deus? Como vocês entendem isso? Quero ouvi-los. Tentar fazer as coisas de acordo com o que está na Bíblia. Quem mais quer colaborar aí com o Rogério? Fala, Camila. Pedir as coisas, se aproximar e confiar. Isso agrada a Deus, deixa ele feliz? Então esse é um bom princípio de vida, esforçar-se constantemente para agradar a Deus. Ok? Se isso é uma verdade, então Deus se desagrada da gente em alguns momentos? Então vamos lá. Essa frase ela é capciosa. Né? Na verdade, essa frase ela é uma falácia, ela é uma falsidade. Nós vamos entender o porquê pela Bíblia. Esforçar-se constantemente para agradar a Deus. Isso é uma coisa normal. Pessoas vivem por esse princípio, ensinam e apregoam. Né? Você não. E vamos lá. Se a gente fizer uma análise, a maior parte das mensagens, seja mensagem pregada por um pregador ou conversas que a gente tenha, conselho, né, cristão, vai nessa linha, né, de coisas que a gente aprende e a gente ensina a fazer para agradar a Deus. Né? E o fazer, é um esforço. Então esse princípio de esforçar-se constantemente para agradar a Deus, ele já traz aqui uma posição que como a Zilda aí está falando, de que Deus se desagrada. Né? Então agora a gente vai para a Bíblia. A gente vai entender pela Bíblia como é que é essa relação com Deus. Porque se de fato eu tenho que ter um esforço para agradar a Deus, eu vou falhar nesse esforço. Né? O esforço é meu, eu vou falhar nesse esforço. E se eu falho, Deus se desagrada. Então vamos entender pela Bíblia, né, que essa frase aqui ela é uma falácia. Eu fiz de propósito isso para vocês tropeçarem nela. Vamos entender alguns textos aqui. Primeiro esse de Efésios capítulo 1. Então olha só. E nos predestinou, falando de Deus, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a boa vontade, o beneplácito da sua vontade. Para louvor da glória da sua graça, pela qual, louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O amado aqui é Jesus, porque na seguinte fala que ele nos redimiu. Esse texto está dizendo o seguinte, que a graça, né, para louvor e da glória da sua graça, a graça de Deus, pela qual nos fez. A graça de Deus, ela fez alguma coisa no passado. Ela não vai fazer no futuro. A graça de Deus nos fez alguma coisa, isso é o verbo passado, no grego está no passado, nos fez agradáveis a si, a Ele, no amado. O amado é Jesus. Então, a graça de Deus nos fez no passado agradáveis a Deus, mas como? Pelo meu comportamento, pela minha confiança, pelo meu andar, pelo meu pedir. Não, isso não existia quando isso aconteceu. Nós fomos feitos no passado agradáveis a Deus em Jesus, no amado. Então o que eu estou mostrando aqui é uma coisa. Deus, ele não vai se agradar ou desagradar da gente, ele já se agradou. Mas por quê? Porque por causa do meu esforço? Não, eu não existia. Isso já aconteceu no passado. Do mesmo jeito que no seminário a gente falou aqui, é o seguinte, né? Será que Deus quer curar? Essa pergunta não faz o menor sentido, porque ele já quis. Jesus já levou todas as enfermidades de todo mundo de todos os tempos. Então, será que Deus ele tem o gosto de curar? Não, Deus não quer curar? Não, ele já quis. Então, será que eu estou agradando a Deus? Não, porque você já foi feito agradável a Deus por alguém chamado Jesus Cristo. Então a gente está falando primeiro, né, que quando a gente fala assim de agradar a Deus, segundo a Bíblia, isso não vai acontecer, já aconteceu. E quando a gente fala de esforçar-se para agradar a Deus, e tudo que a gente conversou aqui,
São coisas nossas, é o que a gente tem que fazer, né? É o esforço humano. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por essa, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Justiça é aquilo que Deus olha e fala assim, tá legal. Né? Padrão de Deus de justiça, justiça é ordem. Então quando Deus olha para alguém e ele fala assim, tá bom, me agrada, né? Tá justo. Não é o marromeno, não é o nota 8, nota 5, nota 9, é o 10. Né? Tem um texto lá em Romanos capítulo 10, que fala assim, né, Paulo falando dos seus compatriotas judeus, fala assim, olha, eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque não entendendo a justiça que vem de Deus, procuraram estabelecer a sua própria. Então aquele meu esforço de agradar a Deus, no caso, Paulo estava se referindo ao seu povo, aos seus compatriotas, aqueles que estavam no meio do judaísmo, guardando com toda ortodoxia, se vestindo como religiosos, colocando os seus filactérios, guardando o sábado. Aquilo era uma justiça deles. Eles estavam fazendo aquilo para agradar a Deus. E Paulo fala assim, eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque não conhecendo a justiça que vem de Deus, procuraram estabelecer a sua própria. Então essa questão de me apresentar perante Deus bonitinho, certo? Roupinha de marinheiro, para Deus falar assim, olha, você está bonitinho, uma estrelinha para você. Isso se chama justiça. Né? Então, a minha justiça para agradar a Deus, ela não é produzida por mim. Ela é um dom. Essa palavra dom significa um presente, uma dádiva. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não a minha. Então, esse objetivo, essa missão, essa jornada de vida que a gente tem na cabeça, eu preciso agradar a Deus. Eu só vou agradar a Deus se eu tiver 100%. Eu só vou agradar a Deus e falar assim, legal, no meu padrão você está bem. Lá atrás, no Antigo Testamento, houve um momento em que o povo quis entrar nessa barca furada. Né? Moisés chegou e falou assim, é o seguinte, Deus quer fazer um concerto com vocês segundo a santidade dele. O que o Senhor mandar, faremos. O que o Senhor mandar, faremos. Veio a lei. Fala para mim quem guardou a lei. Ninguém nunca. Só um, Jesus. Mas fora isso, então o esforço de guardar a lei para agradar a Deus, isso é uma falácia, nunca vai dar certo, nunca vai chegar lá. Então entendam duas coisas aqui a princípio, duas pedras, duas rochas. Primeiro, que em algum momento no passado, né, digo para vocês que foi na cruz de Cristo, o amado, né, ele me fez agradável a Deus. Então quando Deus me olha, ele me olha através do seu representante, que é o Filho dele, Jesus Cristo. Em Jesus, gente, eu sou 100% e você também. Nós somos justificados. Nós fomos feitos justiça de Deus. Que é o próximo texto aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele se fez pecado por nós, presta atenção que está no final, para que nele, vamos lá, nele em Jesus, nós, qual que é o verbo aqui? Fôssemos feitos. Eu não me faço, eu não conquisto justiça de Deus. Nós somos feitos, porque a justiça é dom, é presente. Ser agradável diante de Deus só em Jesus. E essa camada na minha vida que se chama Jesus, que é a minha justiça, isso me fez agradável em Deus. Então Deus não vai pegar no final da minha vida uma balança. Fala que vem cá, filhão. O juízo final. Né? Então essa macarronada que fazem com a Bíblia, o juízo final. Né? A Bíblia tem alguns juízos, tem o juízo do trono branco, tem o tribunal de Cristo. Não, Deus vai pegar lá e falar assim, deixa eu ver o que você fez de bom, deixa eu ver o que você fez de ruim. Vamos ver onde vai o fiel da balança. Tá bom, tirou 6,5, você vai para o céu. Não existe isso. Isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia. Deus, ele só aceita quem é justo. E quem que é justo? Ninguém é justo pelo que faz, pelo seu esforço. Mas Sérgio, é o seguinte, sou de Jesus, mas temos que fazer a coisa certa, né? Para Deus ficar feliz, né? Precisamos buscar fazer as coisas certas. Precisamos buscar fazer as coisas certas. Tá certo. Agora que Deus vai se agradar mais ou menos, não tem nada a ver.
É uma lógica humana, mas eu acho, gente, eu posso achar o que for, mas o que a Bíblia diz foi que lá no passado a graça de Deus, ela me fez, eu nem era nascido, mas ela me fez agradável a Deus, não pelo meu, porque Deus anteviu que ia ser um cara bacana pra caramba, e a gente já está numa igreja aqui, numa quinta-feira à noite, vocês iam ter um galardão maior porque vocês esperaram o pastor atrasar 40 minutos. Não, não foi isso. O que Deus fez foi que ele olhou para o filho dele, que foi o nosso representante. Aquele que não conheceu o pecado de Jesus se fez pecado, então houve uma troca. Jesus cometeu pecado para ser pecador? Não, ele se fez. Para eu ser justo é porque eu cometo justiça? Não, eu fui feito justiça. Da mesma forma que Jesus não pecou e foi feito pecado, eu que não cometo justiça, sou feito justiça. Não, mas não, eu não cometo justiça, eu vou na igreja, eu pago imposto, eu sou fiel. 100%? Não, não. Aquele que cumpre toda a lei e fala, eu não sou ponto, se fez culpado de todos. Então Deus vai olhar para mim e fala assim, eu me agrado 90% de você. Porque você errou naquele ponto lá, Sérgio. Não estou agradando não, você está com pouco acerto na sua vida. Então eu estou meio triste com você. Eu estou meio aborrecido com você. Eu estou meio desapontado com você. É tudo que o diabo quer que você enxergue. Que Deus está chateado com você. Porque sabe o que acontece? Quando Deus fica chateado com você, você fica fugindo dele. E você tenta fazer as coisas e você tenta compensar o seu erro. Está tudo errado. Você não é menos ou mais agradável. Você já foi feito agradável em Deus, em Jesus. Ponto. Sabe quem fez isso? A graça de Deus. Então, para a gente entender essa coisa complicada de que eu já fui feito agradável. Então, quer dizer, eu não tenho como agradar a Deus? Desculpa, não. Mas a Bíblia fala, sem fé, é lá que tudo começa. Quando você se conecta naquilo que Jesus fez por você, aí você está lá na cruz junto com Cristo e ali você foi feito agradável no amado. É ali. Jesus, ele nunca falou para prostitutas, ele nunca falou para os publicanos, assim, raça de víboras. Ele nunca afrontou eles. Jesus foi grosso com fariseu e escriba, por causa da justiça própria deles. Porque eles não queriam a justiça que vem de Deus. Eles não queriam Jesus. Eles queriam se justificar pelo seu esforço em agradar a Deus. Aí o bicho pega. Porque quando você não quer se justificar perante Deus através de Jesus, esse é o pecado imperdoável, sabia? O Espírito Santo te convence da justiça e do juízo. Ou seja, ele te convence de que você é pecador, pecado, justiça e juízo. Ele te convence que a justiça é Jesus e que o príncipe desse mundo está julgado. Não, isso aqui não acho legal, não. Eu quero ajudar aí Jesus. Assim, desculpa aí, então o Espírito Santo não tem o que fazer na sua vida.